Olá, oitavo ano! Tudo bem, meus amorzinhos? Já tô morrendo de saudade de vocês, pessoal. Mas antes de falar em saudade, quero explicar pra vocês o que são esses vídeos, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar mandando pra vocês, resolvendo as questões do último encaminhamento, certo? Então fiquem atentos. Quando não for vídeo, vai ser de alguma outra forma. Mas a ideia é que vocês possam estar fazendo em casa as atividades e que depois a gente possa de algum jeito estar resolvendo elas para minimizar um pouco mais as dúvidas de vocês, certo? Então vamos lá. Começando a nossa história, a gente sai lá do Brasil, a gente deu um stop na história do Brasil, a gente vai voltar, depois do ciclo do ouro a gente volta, mas agora vamos deixar as coisas do jeito que estão. E nós vamos começar agora a estudar alguns grandes eventos que aconteceram na Europa, certo? A primeira atividade que vocês tinham era criar um comparativo entre o governo, mais ou menos, ali o governo da Elizabeth, que era a dinastia Tudor, e o próximo governo, que é o dos Stuarts. Antes de falar sobre esse comparativo, vamos falar sobre a dinastia dos Tudors, tá? Ano passado a gente estudou e a gente viu que teve um rei na dinastia Tudor que foi muito importante, o rei Henrique VIII. Né? O Henrique VIII, ele confiscou as terras da Igreja Católica e ele criou uma nova religião. Dificilmente vocês lembram de todos esses aspectos. Vocês lembram que ele queria casar e que ele não podia porque ele já era casado, né? Então, é mais ou menos esse cara aí. Ele casou várias vezes e ele teve vários filhos. Só que um dos filhos dele faleceu muito jovem. A próxima filha dele, que seria a rainha, também faleceu. E aí só sobrou a Elizabeth para ser a rainha da Inglaterra. Então, pessoal, foi um pouco conturbado aí essa subida dela ao trono como rainha, como filha do Henrique VIII, mas ela sobe e ela vai governar a Inglaterra por muito tempo. Ontem, que dia era ontem? 24, 25, 24, a gente comemorou acho que 400 anos da morte dela. Então aí ela é uma pessoa, uma figura muito importante na história da história. Certo? Então vamos lá. A Elizabeth, ela vai governar e ela vai governar com um governo muito parecido do seu pai. Se o pai dela fundou a Igreja Anglicana, ela vai continuar essa ideia de anglicanismo na Inglaterra. Fora isso, o rei Henrique VIII, ele não governava sozinho, ele não era absoluto em seus poderes. Ele sempre mantinha um bom diálogo com o parlamento. E aí a Elizabeth mantém essa tradição do pai, governa em conjunto com o parlamento, mantém o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. Além disso, ela tem um governo que vai se aliar com a burguesia. Então, ela vai criar medidas para expandir o território da Inglaterra e ela também vai incentivar muito a marinha, principalmente a marinha mercante. Ou seja, aqueles produtinhos ali, manufatura que eles produzem na Inglaterra, ela vai incentivar que isso passe a ser comercializado para outros lugares. E ainda vai ter umas guerras aí no governo dela. É um governo muito longo. Ela começa a governar, ela é muito jovem, ela tem, sei lá, uns 18, 20 anos, vou dar um chute, não sei muito bem, não lembro. E não tem muitas revoltas dentro da Inglaterra. Tem uma galera que não gosta dela, mas enfim. Ela vai governar por muito tempo, tá? Só que nesse governo muito longo que a Elizabeth vai ter, a gente tem um probleminha. Ela não se casou. Como ela não se casou, ela não deixou herdeiros para a Inglaterra. Todos os irmãos que ela tinha faleceram. Ela foi a única solução de governo para a Inglaterra. Quando ela falecer, não tem um herdeiro direto para colocar no governo. Então eles vão buscar lá na Escócia uns parentes dela, uns primos, digamos assim, para governarem a Inglaterra. Mas aí tem um detalhe muito importante. Essa família que não é inglesa de fato,
eles vão governar a Inglaterra a partir da dinastia Stuart, certo? E os dois primeiros reis são o Jaime, e depois o Carlos. Jaime I, Carlos I. Esses dois caras que vão governar logo após o falecimento da Elizabeth, eles têm uma plataforma de governo bem diferente. A Inglaterra anglicana, eles vão tentar voltar com o catolicismo. Problema. 2. Gostavam de fechar o parlamento de acordo com os seus interesses. Ou seja, vai o rei Jaime lá, quero aumentar os impostos. E aí ele leva para o parlamento, vamos aumentar os impostos. O parlamento diz, não, para com isso. Para que a gente vai aumentar imposto? A gente já paga muito imposto, não tem imposto não. Aí ele, não vão criar um imposto? Não vamos criar um imposto. Pega e tranca o parlamento, fecha o parlamento, abre só daqui a 10 anos. Então eles não gostam de governar com o parlamento e eles preferem utilizar como religião oficial da Inglaterra o catolicismo. É óbvio que isso está cheirando encrenca, né? Eles vão criar uma aliança entre o rei, a Igreja Católica e os nobres, né? Diferente da aliança que Elizabeth tinha, que era entre o parlamento e principalmente com um pouquinho dessa camada que vai se chamar de burguesia. Aqui, nesse governo das dinastias Stuarts, a gente vai ter duas revoltas. Que revoltas são essas? A puritana e depois a revolta gloriosa. Então aqui Elizabeth, tá? Não comentei com vocês. E aqui a gente tem o Jaime e o Carlos. Vamos lá. Revolução puritana, a primeira delas. Puritano, o que significa? Puritano é aquele anglicano, ou seja, aquela pessoa que se utiliza de uma fé que é protestante. Então, ele é um anglicano que é muito próximo do calvinismo. Ele é um anglicano diferente. E aí, o que acontece? Como esses reis aí, esses dois primeiros reis da dinastia Stuart, se aproximam mais do catolicismo, eles vão perseguir as pessoas que são puritanas, que são anglicanas e que são tradicionais nessa fé e que conversam um pouquinho com o calvinismo. O calvinismo, lembrando, é aquela religião protestante que surge lá com Calvino e que tem o objetivo de fortalecer a burguesia, né? A teoria da predestinação, do acúmulo do capital. Bom, então os reis Stuarts, eles vão expulsar esses puritanos da Inglaterra, vão perseguir. E essa galera vai migrar para um lugar que são as colônias da Inglaterra na América. E a gente vai voltar lá depois, tá? Só pega essa, puritano, porque é uma galera que é perseguida. Quem é perseguido? Esses ingleses, que são calvinistas, que são, aliás, anglicanos, mas que conversam um pouquinho com o calvinismo, tá? Então, vamos lá. Revolução Puritana. Foi um conflito ocorrido na Inglaterra na década de 1640 entre a monarquia e o parlamento. Carlos I, rei do país, não aceitava a intervenção política dos parlamentares e, de forma muito autoritária, ele vai governar sozinho, isolado, sem participação do parlamento, né? Daí, pessoal, o que mais que eu acho importante aqui, né? Ele acabou com medidas liberais que a Elizabeth e o governo Tudor tinham colocado. Ele se alia muito com a Igreja Católica. Ele aumenta os impostos sem consultar o parlamento. E quando o parlamento não faz muito o que ele quer, ele acaba fechando esse parlamento. Então, os primeiros dois reis da dinastia Stuart só fizeram coisas que não agradaram a população da Inglaterra. Tá? E aí o que vai acontecer? Uma guerra. É óbvio que vai estourar alguma coisa. E vai estourar uma guerra civil entre o parlamento e o rei. Então são formados dois exércitos. O exército do parlamento e o exército do rei. Quem vocês acham que vai ganhar? Vocês não podem responder. Vamos lá. Então, quem é que vai ganhar? Vitória do parlamento. Execução do rei. Tá?
o parlamento tem um exército melhor, ele vai detonar com o exército do rei e aí o rei vai ser executado, certo? E aí, galerinha, a gente vai ter o parlamento meio que tomando frente do governo da Inglaterra. Quem eles vão chamar para governar a Inglaterra? Os Stuarts não dá, então vamos chamar outra pessoa. Eles vão chamar o líder do exército do parlamento. Esse cara tem um nome legalzinho, que é o Oliver Cromwell. Por isso que tá ali para vocês o que o Oliver Cromwell fez de bom, né, para a Inglaterra. Então, quando acaba essa revolução puritana, o primeiro líder que a gente vai ter da Inglaterra vai ser o Oliver Cromwell. Ele vai governar da Revolução Puritana até o seu falecimento. E aí, ele fez uma coisa muito importante. Que coisa muito importante é essa? Ele vai criar uma medida chamada de atos de navegação, tá? Isso é super, hiper importante. Por quê? É uma lei criada com o objetivo de terminar com a concorrência do transporte marítimo da Holanda. Quem fazia o transporte dos produtos e tudo mais era a Holanda. E a Holanda estava crescendo muito. Ela era a potência mais forte da Europa nesse período. E a Inglaterra está querendo alcançar esse lugar. E o que eles vão fazer para alcançar? O Oliver Cromwell vai criar esse negócio que é muito importante. Os atos de navegação. Mercadorias importadas ou exportadas pelos países europeus deveriam ser transportadas pelos próprios países para chegar ao destino. Ou se não fossem, deveriam ser levados por navios ingleses. Ele está meio que obrigando a Europa toda, que não tem uma navegação bacana, que não tem barcos legais, a se utilizar da marinha inglesa. E daí ele vai cobrar um imposto, ele vai cobrar um valor para que os barquinhos saiam da Inglaterra e levem produtos para outros países, porque eles estão produzindo uma manufaturinha assim bacana. Então a França não tem barco. Então a França não tem um barquinho para levar o barquinho da França até a Inglaterra, pegar os produtos e levar para a França. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer tipo... Eles vão pegar os produtinhos da Inglaterra, vão levar no barquinho inglês, vão levar para a França. E eles vão cobrar um valor para isso. É uma teleentrega que sai um pouco cara, né? Por quê? Porque a Inglaterra quer crescer e quer diminuir a Holanda. Então, ela quer competir diretamente com a Holanda. Então, criando essa medida muito importante, faz com que o governo inglês comece a arrecadar capital. Dinheiro. E isso vai ser muito importante para um processo que vem depois, chamado de Revolução Industrial. Então, Oliver Cromwell é o primeiro governo após a Revolução Puritana. O que ele fez de bom? Os atos de navegação. Por que é importante? Porque faz com que o governo inglês arrecade dinheiro, certo? E que vá aos poucos superando a Holanda, ok? Para finalizar, pessoal, o segundo movimento, tá? Então, a Inglaterra são duas guerras, puritana e agora a gente vem com a gloriosa, tá? Quando Oliver Cromwell morre, eles vão ter que organizar isso de uma nova forma, né? A Inglaterra precisa voltar a ter um líder e tudo mais. Quem é esse líder que eles vão estar pegando? Eles vão chamar os Stuarts para governar de novo, né? Isso é bom ou isso é ruim? A gente já sabe que os Stuarts, Jaime e Carlos I, não deram certo. Então agora eles vão chamar o Carlos II. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Carlos II não vai fazer um governo bom. Vai continuar como a sua família, meio que não conversando com o parlamento e principalmente próximo da Igreja Católica. Lembrando que a Inglaterra é anglicana. Bom, não vai dar muito certo o governo dele. Vem o próximo, Jaime II. Jaime II também não vai governar bacana, né? Não quer conversar com o parlamento, se aproxima muito da Igreja Católica, e aí o parlamento, ele vai ficar muito bravo com essa situação. E eles vão tentar contornar isso de uma outra forma. Eles vão pressionar o Jaime II. Eles vão dizer assim, Jaime,
Ou vamos resolver a nossa briga aí, parlamento e rei, ou a gente vai te tirar do poder. E aí o que o Jaime faz? O Jaime, ó, por aqui que não tem espinhos, foge. E isso faz com que o parlamento crie algumas medidas. Uma delas vai ser a Bill of Rights, tá? O que é a Bill of Rights? Eles vão criar um documento. E aí eles vão propor para que o genro do Jaime II assine. Vamos lá, Jaime II não quer ceder ao parlamento, mas ele tem uma filha. Essa filha poderia ser a rainha da Inglaterra, mas o parlamento não vai conversar com ela. Vai conversar com o marido dela, que é o Guilherme de Orange. Vai dizer assim, Guilherme, olha só, a gente tem uma proposta. A gente vai criar um documento chamado Bill of Rights, Declaração dos Direitos. Ou seja, o cara que assinar, o rei que assinar, ele vai estar ciente de que ele não governa mais a Inglaterra. Ele existe, ele é uma figura respeitada, amada, adorada, mas ele não governa. Quem vai governar a Inglaterra vai ser o parlamento. Quer assinar? Aí o Guilherme fica pensando, né? Pois é, acho que é uma boa. E ele vai assinar. O Jaime II foge, o Guilherme cria um exército, esse exército ele vai afugentar todo mundo que pensa que o monarca tem que governar, e o Guilherme vai ser o primeiro rei da Inglaterra a assinar esse documento dizendo que o rei reina, porém não governa, tá? É dessa forma que a Inglaterra se organiza até hoje. A Rainha Elizabeth está lá, bonitinha, banando para todo mundo, mas não é ela que toma as decisões da Inglaterra. Quem toma é o primeiro-ministro, que é o chefe do parlamento, certo? Então, pessoal, o Guilherme é o primeiro rei que assina a Bill of Rights. O que é a Bill of Rights? É uma declaração que diz que foi criada pelo Parlamento, Declaração dos Direitos, 1689, e ela vai dizer que o rei é uma figura, mas quem governa a Inglaterra é o Parlamento. Por isso que é um documento muito importante, tá? E aí, galerinha, tem uma coisa que é bem importante de explicar. Por que se chama essa revolução aí, a tirada do Jaime II e a subida do Guilherme de Orange ao trono, de Revolução Gloriosa? Porque nessa revolução não houve derramamento de sangue. A Revolução Puritana teve perseguição, teve um monte de briga, gente morta, mas a Revolução Gloriosa não. Por isso que ela tem esse nome. Ela acabou bem, apesar de terem sido criados exércitos, não houve derramamento de sangue. Então, a expressão que significa o rei reina, porém não governa, é isso aí. O rei é uma figura ilustrativa. Ele está lá abanando, tirando foto, mas, pessoal, ele não tem o poder de governo. Ele não governa a Inglaterra. Quem governa a Inglaterra é o parlamento. Então, são duas revoltas na Inglaterra que foram importantíssimas para a história. Pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham tirado as dúvidas que possam ter ficado. Um beijinho, se cuidem e cuidem das suas famílias também.